É bom. Não, antes de entrar no quiz propriamente do site, eu queria fazer um diálogo aí com a apresentação anterior, porque a gente estava falando do let underscore, né? Se pá, dá pra dar mais um até. É Ah, command mais. Command mais. tá bom? Muito ótimo. Tá. Então o que isso faz realmente, né? Por exemplo, será que isso é equivalente ao drop? O drop, ele rola o destrutor, né? O drop, que em Rush chama drop mesmo. Então, por exemplo, eu tenho um string. Legal. Aí eu drop ele. Aí, por exemplo, isso aqui. Aí a pergunta é, isso aqui vai compilar? Não. Não, né? Por quê? O que que ia falar? Famoso uso do valor movido, certo? Então, a borrow of move value, bom, tanto faz. Então você está usando um valor aqui, você está movendo ele aqui, e aqui você está usando ele de novo, certo? Você não pode fazer isso. O drop, ele é a mesma coisa. Tá, e se escrever assim? Compila? Não? Sim? Acho que o pessoal tá achando mais que sim, né? Tá, deixa eu ver aqui. Quem acha que sim? Hã? É. Eu vou perguntar. Acho que sim. Hã? Acha que não. Porque tá faltando um ponto e vírgula dentro do parênteses. Tá faltando ponto de... Ah, já acho que é uma questão sintática. Não, eu poderia colocar um let s ali e ele vai me retornar. Tipo, Ah, porque não ter o ponto e vírgula, aquele bloco tem que retornar o S. E aí, como não tá sendo atribuído a uma variável, ele vai morrer. tá, tá pensando ponto e vírgula. E se eu colocar o ponto e vírgula? Se ele colocar um ponto e vírgula, ele vai dar drop. Vai dar drop. Tá. Então, na verdade, gente, ele tem essa questão do ponto e vírgula, mas eu acho que o ponto e vírgula não é necessário, tá? Eu vou verificar. Mas não tem problema ele retornar pro nada, certo? O que eles estão discutindo aqui do ponto e vírgula é o seguinte. Essa expressão ela retorna alguma coisa. Eu poderia escrever aqui let, tá bom? Isso aqui com certeza, sem essa polêmica aqui de baixo, isso aqui com certeza compila, tá bom? Porque eu estou retornando o S e pro V, beleza? Não tem problema, isso aqui é só um warning, eu não estou usando o V. Aí a questão é que se eu não estou retornando para nada, isso ainda é válido? Sim. Isso é válido, tá bom? Só não tô salvando. Só não estou salvando em nenhum lugar, beleza? Aí você disse que se eu faço isso, compila ou não compila? Com print. Aí a questão do ponto e vírgula, eu também poderia botar um ponto e vírgula aqui. Dá basicamente na mesma, porque Eu acho que compila. é. Só não compila se tiver um move na Ele frente. você tá dando um warning, tipo, tá fazendo uma coisa totalmente inútil, né? Parabéns, você criou um programa inútil, mas compila. Se colocar um move antes Como dos assim? braces. Isso? Não existe bloco move. O bloco sempre é move. É. Você tá falando se fosse uma closure, né? Que é uma move, fica uma coisa completamente diferente, né? Só que o bloco é sempre move por padrão, né? Ou então async move, que agora existe, né? Assim que move ainda não. É. Mas não é nada disso. Então, o bloco ele sempre move para dentro, ele move o S para dentro, retorna o S, ou então não retorna o S, só dropa o S, né? Se você isso aqui, Mas por que fazer com ponto e vírgula drop isso aqui S? não faz sentido, porque isso aqui não é tipo string, né? Isso aqui é o tipo, acho que nada. Se fizer isso, só isso funciona. É o tipo nada, né? Porque os parênteses é o void, isso aqui é tipo void. Mas o S é dropado aí? Tá. Então vai ser dropado dentro desse cara. Então, aí para essas questões, eu dou a questão inicial. Agora que vocês entendem como é que funciona essa sintaxe. Aí, será que isso aqui compila? O dropado não.
Não, né? Exatamente. Se for dropado, não, porque o S vai ter sido movido. Então realmente não compila, porque o S está sendo movido e retornado para essa própria. Criado um valor temporário nessa linha aqui. E o valor temporário. Então o S é movido para dentro. O S é retornado. Retornado para quem? Para esse valor temporário. Esse valor temporário é feito o que com ele? Não é feito nada, né? Porque se eu atribuísse temporário, né, seria uma coisa diferente. Mas eu não atribuí. Poderia até fazer um let S, aí sim, né? Aí compila. Seria um fazer nada de um jeito muito complicado. Mas aí se o let S com ponto e vírgula, ele não compila. Aí não, porque aí isso nem é um Na string verdade, mais, ele né? compila, ele só não usa uma string. É verdade, ele vai imprimir. Unity. Ah, não, Unity não é format, tem que ser. é. Se fosse um ponto debug, Caramba. vai compilar e vai printar nada. O void, né? Isso aqui é o void. Beleza. Então, tá bom, tudo isso aqui é para dizer para vocês que isso aqui é a mesma coisa que drop, tá bom? Essa é literalmente a implementação do drop. Então, obviamente, né, é muito mais legível você escrever drop do que você escrever só um bloco sem nada, mas isso aqui é a mesma coisa que isso. Agora, a pergunta que eu queria chegar é, será que tudo, drop ou bloco, são a mesma coisa do que isso? Eu acho que a diferença é que o drop vai rodar depois que acabar o escopo. Não, desculpa. Se você chamar o drop manualmente, ele vai fazer o drop ali. Se você só faz o underscore, ele vai dropar quando acabar o escopo superior. Que seria o Só main. dropa no fim do main. Isso. Dropa no fim. Eu acho que essa, não sei. Tá. Ele dropa inversamente. Ele dropa primeiro o Isso. underline, depois. Como teve um move ali, ele não dropa o S. Então o S não existe mais. Ah, então isso mais vai dropar underline, mas eu não posso usar o S depois disso. Isso. Eu posso usar o underline ali se eu quiser. Eu sinceramente não sei, alguém tem alguma outra opinião? Mas se você colocar o print line com o underline ali, ele funciona. Ah, você tá falando que se eu escrever isso aqui funciona? Isso. Não, isso com certeza não funciona. Isso aqui, não. Tá bom, o underline é reservado. Se fosse isso aqui, tá, aí seria outra coisa. Ah! O S não é, o underline não é um nome como outro qualquer, né? O underline ele é especial, Bom saber. né? Cada dia a gente aprende uma coisa, né? Eu acho que isso aqui vai printar o S normalmente. Vamos ver. Não moveu. Aí, foi. Caramba, como assim? Tá? Então o que acontece? Não move, tá bom? Por que é o let underscore? Ele é simplesmente diz assim, ignore. Eu não estou fazendo nada. Me ignore, é isso. Isso aqui não faz nada. É como se eu estivesse escrevendo isso aqui, olha. Isso aqui não é problema. Até onde eu sei. Ah, é problema, né? Tá. Ah, tá. Isso aqui é a mesma coisa que tá. Isso aqui também é a mesma coisa que isso, né? Tá bom. Eu não posso. Então ele é uma coisa especial, realmente, né? O let underscore é bem especial. Ele fala ignore, não mova esse valor, não use ele. Só de zoeira. Então, É estranho, né? Porque, tipo, teoricamente, como o underscore é reservado, é meio que inútil essa, tipo... Mas é o que a gente estava discutindo naquele começo, né? Eu estava retornando o valor de uma função e eu não queria fazer absolutamente nada com aquilo. Que é exatamente o que vai acontecer se eu usar o underscore. Sim. Você não vai ter uma referência, não pode estar sem fazer nada. Então, mas eu Retornando uma tupla 2, aí você só pegando o valor da esquerda e ignorando o da direita. Mas o bizarro... Ele parece uma variável. Sim, parece, mas Parece que não eu é assim. consigo usar uma. É assim que ele dá. Mas a parada é que ele não dá o move. Tipo, dá pra você dar o print depois. Isso é muito bizarro. Isso é bizarro. é bizarro. Porque se fosse uma letra ali já era. Não? Então. É que geralmente a gente interpreta isso como assim, dropa e... Ele não dá... como você quer tipo, ignorar um result, né? Tipo, você tem um erro, agora nem sei como fazer. Você tem um erro, aí fala, você não pode ignorar um erro, né? Não sei se dá pra usar por causa da anotação de tipo. Ah, Porque você tá. não tem o T.
Isso é Tem chato. várias coisas aí, você pega uma Só que- delas e Obrigado pelo espaço. mais uma convenção, né? Que pode mostrar pra pessoa, não quero usar isso aqui, tipo, não me interessa. Deixa eu só fazer uma pergunta, eu sei que tá no meio do quiz, mas todo mundo conhece o Telegram da galera de São Paulo? Tá todo mundo no Telegram da galera de São Paulo? Inclusive, vou escrever ali, tipo... É que você sabe ali? Tem uma canetinha ali. Só pegar preta também? Acho que a preta é melhor mesmo. Escrever no seu mais. De... T.me, Só tá dando link do Telegram aqui. se quiser, t.me/RushLangBR, tudo junto. É, tem o USP. Todos esses aqui dá pra você entrar com. E o outro é t.me/RushSP, tudo junto. Então, se vocês entrarem lá, sempre tem links do... Tudo que a gente está apresentando vai ter link depois. Saber quando vai ter o próximo encontro, chamadas para apresentações, por favor, tragam uma apresentação. Eu sou a lapela móvel. Se tiver Telegram, você pode procurar por @RushSP, por exemplo, você cai no nosso canal lá. Lá tem até o link do RushLangBR também. Boa. Fácil de cair. Se não, entra no t.me/RushSP, por exemplo, você já cai direto lá. Você ia perguntar uma parada? Ah, então, se você colocar drop no S, você consegue usar o S da lei. Como assim? Só que se eu jogar comercial, S drop, compila aí. Ah, tá. Não, essa é uma pergunta boa. É que acho que se você fazer e-comercial no drop, tipo, você tá dropando a referência e não o valor em si. Então, tipo, seria só você cria algo apontando pro valor e você dropa esse ponteiro. E aí, tipo, essa referência, né? Eu acho que isso. Se compila ou não compila, né? Tá. Aí isso aqui, ou seja, o drop não é equivalente. É verdade, o drop não é equivalente a 100% ao bloco. Porque isso aqui. Quem acha que compila? Quem acha que não compila? Depende de como o drop foi implementado, porque a referência para S é o endereço da stack, então ele vai tentar dropar a referência para stack. É, o drop é uma função, né? Mas É que ele recebe o tipo genérico, então tipo, ele vai achar que é o tipo referência de T, ou referência de string. E aí ele vai dropar a referência de string, não a string. Então, Não tipo, é exatamente isso. Depende de como o drop foi implementado, mas naturalmente não. A implementação do drop é uma parada bem legal de se ver. Isso aqui é o. XGP. Que é o drop, tá bom? pronto. É assim que é implementar, né? Inclusive, se eu comprar isso aqui, vai compilar o comportamento drop normal, né? Mas eu vou tirar isso só para não confundir mais ainda. Mas isso aqui compila, porque vai dropar a referência e não o valor. Certo? É diferente isso aqui. Interessante. Agora a questão é, eu estava falando para vocês que o drop era igual isso aqui, né? Mas acho que eu menti talvez, né? Porque... E agora, isso aqui compila ou não? Acho que sim. Eu não sei, eu também acho que não. Porque a questão é a seguinte, acho que sim porque é uma referência ainda, certo? Não tem uma necessidade de você mover o valor para criar uma referência. Porém, eu entendo que quando... Isso, né? No que você cria o bloco, você já moveu o que você precisa para dentro dele. Então, como o S está sendo usado aqui dentro, você tem que mover ele para dentro. Então aí já vai morrer junto com o bloco. Caramba. Eu acho que não é compilado. Compilou? Compilou? Tava certo. Não, mas peraí, a saída, o output foi o quê? O String output. vazia. Ó, string vazia. Tá. Estou pensando nisso, o drop é uma referência muito valor. A questão é se você. Mas se você. Tira o e-comercial ali. O que você está fazendo ali, você está movendo o S, porque você está retornando o S do bloco. Os dois funcionam como um. Mas o bloco, você tem um bloco que você não está movendo ele igual sempre dele, por exemplo. Certo. Então, o U está acontecendo porque você está
Porque você está movendo o S no bloco. É. Posso fazer valores. Interessante. Então ele consegue mover as coisas que estão no escopo de cima, digamos assim, se ele precisar. Mas se ele não precisar, ele consegue fazer essa análise que não precisa mover e manter lá. Pera, Então então de tipo, fato é equivalente. quando você cria o bloco, ele vai mover, só que ele... Calma, eu fiquei confuso. Não, ele não vai mover. Não vai Tá. mover. Ah, então beleza. Ele só vai analisar e ver, eu posso acessar essa variável de fora, com uma referência, não preciso mover ela, tá tudo certo. Ok. Ô, Léo, você consegue colocar o drop de novo? Drop aqui? Isso. Isso aqui você quer que eu faça? Isso aí funcionou, sabe? Compila. Esse do drop em quem? Na referência. É tipo, imagina que você cria uma variável que é a referência para S. Então ela é do tipo e comercial string. Aí você, tipo, pega esse valor e dropa ele. Então não existe mais esse ponteiro. É só uma. Ele tá dando drop na referência. Isso. Entendi. Como se fosse uma nova variável. Voltando para essa discussão do let underscore, né? Se você tem, para que se usa o let underscore? Geralmente tem uma situação como essa. Isso aqui é um erro, um jeito muito feio de você criar um erro. Mas a questão é que a gente vê muito esse warning, né? Unused results, né? Ou seja, o Rush não deixa você ignorar os erros. Então se eu inventei um erro aqui, eu tenho que tratar ele de alguma forma. Só que às vezes eu quero ignorar ele. Então eu vou lá e escrevo isso. Beleza. Aí o warning não dá mais warning. Aí eu falo, eu dropei o erro, né? Só que por que eu dropei o erro? Não é o underscore que está dropando, porque a gente já viu que se você escreve let s, não dropa, né? Então, por que ele vai ser dropado aqui? Vai, nessa mesma linha, sim. Mas não por causa do underscore, mas simplesmente porque ele é um valor temporário, né? Mas será que é nessa mesma linha? Eu acho que vale a gente criar uma struct pra Com drop? implemento drop pra ver se... Tá. Não sei se é muito... se dá tempo. X... Beleza. Faltou o ponto... acho que não precisa, né? Aqui, então agora a gente vai saber exatamente quantas coisas são dropadas aqui. Então, se eu tiver aqui um S que vai ser um struct X. Aí Poxa. coloca um print... tipo... Esse aqui eu não vou querer mais. Não, é que vai precisar de um print pra saber... Porque, Quando assim, chegou no fim do escopo, né? É isso que eu quero saber? qual que rodou antes? Tipo, se rodou o drop... Isso, exatamente. Beleza. Isso aqui a gente já sabe que não vai dropar a coisa, né? Agora a dúvida é se eu quero um valor Não, mas temporário. roda, vamos ver, tipo... Tá bom, vamos ver o que acontece. Então isso aqui... não, é verdade, isso aqui é importante. Tá. Quiz. O que vai ser printado primeiro? Fim do escopo ou dropado? Primeiro, fim do escopo. Eu acho que é o fim do escopo. Fim do escopo. Fim do escopo. Tá, por quê? Vou segurar isso. Isso, né? Por quê? Porque se você não faz nada com valor, ele é dropado no fim do escopo mesmo. Que é depois de você printar aquela frase ali, fim do escopo, certo? Então, primeiro fim do escopo, depois o dropado. Beleza, aí de boa. Isso aí não teve... Então vamos ler aqui. A resposta. Aí, beleza, fim do escopo dropado, conforme a gente achou que aconteceria. Agora a questão que o Otávio levantou aqui é a seguinte: se eu escrevo isso aqui. Aí por exemplo, aí vamos escrever o quê? Primeiro, que eu tenho que saber como é que funciona. Drop S. Aí agora, o que vai acontecer? O dropado vai printar primeiro, né? Isso, porque eu tô falando, faz drop bem aqui, né? Antes de eu printar isso aqui. O drop, ele vai chamar essa função... Porque assim, uma coisa que eu fiquei muito confuso quando eu fui implementar o drop pela primeira vez é que ele recebe uma referência mutável.
E tipo, o outro que nem a gente viu, ele recebe direto o valor para poder dropar mesmo. Ele é assim porque ele primeiro chama essa função para depois chamar o drop real? Ou ele, tipo, como que... Uma pergunta. Qual que seria o problema? Tipo, porque se você tem uma função que é multi-self, ele não vai matar o valor. O valor ainda existe depois desse que se chama esse drop. Isso. Ele passa a parar de existir quando Isso, o né? original, o drop original. Se ele vai deixar de existir, por que eu não posso receber isso, né? Porque talvez possa implementar outra coisa depois, não? Se o drop mudar. Não esse drop, o drop principal. Porque se ele tem outras coisas lá, porque ele vai chamar o drop principal depois, né? De qualquer forma. Aí eles poderiam ter mais a flexibilidade de mexer no drop futuramente. Se eles só passarem o multi pra você. O drop principal, né? De fato o compilador depois que ele roda o drop, depois ele fala, essa memória não tá livre, né? Essa memória não é mais válida, enfim, faz lá o que o compilador tem que fazer. Ele pode reutilizar aquela memória, né? Enfim. Não, o ponto que eu disse é que quando você implementa o drop assim, você está implementando um drop que vai rodar antes do drop principal. O drop principal vai rodar depois, né? Isso, mas aí, por exemplo, a gente viu a implementação do drop. Tipo, que é literalmente aquela. Tipo, você olha a Bradox, é aquela. Como que ele chama primeiro aquele drop multi-self pra depois dropar de verdade? Tipo, ele recebe algo que implementa... você fala aí. O método drop é o compilador que insere no código. O compilador conhece o thread drop e sabe como ele tem que chamar. Aham. A função drop ela é só meio que um help para forçar a chamar o método. Tá. O método drop ele não recebe, ele recebe por referência, porque imagina que você não tem um valor. Se você tem um valor, você poderia mover esse valor para outro thread. Só que isso ia ser errado, porque depois do drop aquele valor é dado free, então acaba diferente, aquele valor não existe na memória. É que, tipo, se esse já fosse, sem ser multi-self, já fosse o próprio drop, tipo, ele não... Você não... O drop ele é só um destrutor, ele é feito para limpar as coisas. Uhum. Então, se você recebe um valor, você tem um valor que você criou no drop, então você tem que dropar ele, então vai ficar tipo no drops. Também tem esse problema. Mas acho que o free não seria um problema, porque assim, quem dá o free tem um drop lá, né? Lá na biblioteca padrão, que vai aqui no meio, vai dar um unsafe muito louco e vai fazer um free aqui, né? De algum jeito, né? Sei lá como, né? Mas eu acho que assim que se implementa o free, né? Dentro do box, né? Alguma coisa assim, ele implementa o free. Então acho que o compilador não se preocupa com chamar free, por exemplo, eu acho. Acho que o compilador só vai invalidar o que está na pilha lá. É interessante. Mas eu acho que o maior problema realmente é que se ele fosse assim, ele fala, eu poderia mover esse valor, né? E de fato, eu poderia mover esse valor. Chamar a função helper de novo. Exatamente. Essa seria a função infinitamente recursiva, né? Porque se eu escrevesse isso aqui, sei lá... Caramba. Não precisa escrever nada. Se eu escrevesse ele vazio, tipo, esse aqui já tá vazio, e no final do escopo ia ser, né? De novo. Eu ia chamar a mesma função de novo, certo? Porque quando algo sai do escopo, ele chama o drop automático. Eu não sabia dessa regra. Faz sentido. Entendi, não, faz sentido o que você falou. Agora eu saquei. Se você receber uma referência mutável, você não consegue fazer isso. Aham. Mas você tem que ativamente querer fazer isso. Entendi. Mas aí, tipo, por exemplo, se você chamar então ali no main aquele drop, ele automaticamente já fala, já foi dropado isso, então eu não vou chamar quando sair do main. Não é porque já foi dropado, porque o drop é um restrict do valor. Aham. Então, não é mais da main aquele valor, não é trabalho da main dropado. Entendi. Por que o drop é só um bloco vazio? Porque o trabalho dele é como o drop. O padrão insere o drop no final do escopo. Então, o que é drop no final do escopo, Entendi. Caramba. Exatamente isso. Da hora. Então é só pra deixar claro que isso aqui tá errado, né? Então eu ia falar que o tipo tá incompatível, né? Tem que ser assim. Então aí tá discutindo por que ele tem que ser com multi, né? Porque senão ele seria obrigatoriamente um loop infinito. Enfim, né? Seria sem lógica. Entendi. Então é isso. E aí voltando
a discussão anterior. Então, se eu tenho isso aqui, primeiro ele vai printar que vai ser dropado. Porque aí, como você falou, não vai ser mais da main, vai ser responsabilidade da função drop, da biblioteca padrão, que é implementada assim. Que não tem... Esse drop aqui não tem nada a ver com esse drop, não tem tudo a ver, mas não é a mesma função, são funções diferentes, tá bom? Essa aqui é a função que não faz nada e que vai implicitamente chamar isso aqui, mas enfim, tudo bem. A questão aqui, primeiro dropado, depois fim do escopo. Aí agora, a gente quer descobrir o que acontece se eu escrevo assim. Não, assim não, né? A gente já testou isso. Assim, assim mesmo, isso. A gente já testou isso aqui? É que... Não, foi a gente testou isso primeiro, não foi? Hã? Não, essa aqui é Como a primeira dúvida que entrou nessa discussão, tipo, aqui pra implementar o drop. Você falou, aí vai ser dropado no fim do escopo ou na mesma linha? Não, no fim do escopo, a gente rodou isso. Não. A gente rodou. Com uma linha a mais. Tipo, ó, faz uma linha abaixo. Que era... Tinha o S... Não, a gente rodou... Não, isso aqui já é diferente, né? A gente rodou isso aqui. Ah, um é diferente do outro. Quer dizer, a gente vai... O comportamento talvez seja diferente. Mas a gente rodou isso aqui, a gente sabe, como S não acontece nada aqui, isso aqui é ignorado, vai ser no fim do escopo aqui, certo? Não, agora eu entendi o que você quis dizer. Entendeu? Não, entendi. São coisas diferentes. Aí, e se eu escrever isso aqui? Qual que chama primeiro? Rush Quiz. Quem acha que primeiro é o dropado? Quem acha que primeiro é o fim do escopo? Tá. Então o fim do escopo ganhou aí. E o que isso quer dizer? Que o pessoal acha que aquele X ali só vai ser dropado de fato quando a main terminar. E não na mesma linha. Eu acho que vai ser dropado O primeiro vai ser printado o dropado. Por quê? Porque aquele X, ao contrário da outra vez, que tinha uma variável, né? Que chama o binding, né? Então ele tava fixado naquela variável. Então a variável só saía do escopo no fim da main. Mas aqui não tem essa variável, né? Agora é o underscore, que a gente já viu que não é uma variável, é um nome especial. Compilador espertinho aí, né? Compilador espertinho, né? Porque não tem mais nenhum uso e vai mandar embora. Não é só por... Não tem a ver questão de não ter nenhum uso, quer ver? Porque se eu escrever assim... Será que muda alguma coisa? Muda. Eu acho que muda, porque esse aí é um binding para uma variável, ele só vai dropar no fim do main. Tá, então essa é a questão, tá bom? Então se for assim, o que acontece? Se for assim, no fim do main, ó, como a maioria achou que aconteceria, primeiro o fim do escopo, depois o dropado, certo? Por quê? Não tem nenhum uso, é verdade, mas mesmo assim é uma variável, tem um nome, tá fixado ali, só vai sair no fim do escopo do main. Agora, se eu colocar assim, que eu falo ignore esse binding completamente, esse x vai ficar só como valor temporário. E o valor temporário é dropado no fim da mesma linha, do mesmo statement aí, né, no ponto e vírgula. Aí inverte, primeiro dropado. É porque como se ele criasse um bloco ali, né? Como um bloco, como um bloco temporário vazio assim, né? Tipo, ele criou o valor e morreu. Criou e morreu ali mesmo, é temporário. Então o primeiro dropado é... Então, moral da história é que let underscore é uma coisa muito complexa. Eu aprendi tudo isso ontem, tá bom, gente? E aí, falando disso hoje, aí por isso eu quis fazer o quiz do let underscore. Muito maneiro, cara. Tipo, achei que dava pra colocar... É que já tem meio que esse no Rush Quiz, assim, tem alguma coisa... Tem um parecido de drop, né? A gente fez um parecido de drop da outra vez. Sim, tipo, qual que chamava? Tinha várias coisas diferentes, assim. Qual era a ordem? Maneiro. Vocês querem fazer mais um ou... É um quiz já, né? Vocês querem fazer um quiz, a gente vai fazer até um, mas... Quer fazer um... não sei, vocês estão de boa? Eu acho que demorar mais 20 minutos no máximo, tá ok, mas que isso acho que já vai muito tarde. Bom. Então vamos definir, tá no máximo 1h30, Tá bom. a gente finaliza um só também, vamos passar pra... Beleza, eu vou pegar um outro aqui, que esse aqui deu de macro. Macro é troll. Esse é o quiz, né?
Olha esse de drop. Esse aqui é confuso. Porque... Ah, pode ser esse aqui, ó. A gente já tá falando de drop e aí... De repente já faz sentido. Então, ó, vou passar pelo código inteiro. Então, o primeiro tem essa estrutura D, que guarda um 8. Aí, ele implementa drop pra D. E aí, quando dropar, ele vai printar qual é o 8. Tipo, vai printar ele de boa. Aí, ele cria uma outra estrutura que contém o D e também contém um outro 8, que é o X. Aí, beleza. Aí, ele cria, tipo, faz esse let S com um destructuring aqui. Ele cria esse S aqui. E, tipo, acho que ele dá bind pra essa variável X, não sei. Pegando talvez isso, sei lá. Aí o resto ele quer ignorar. Aí ele depois printa esse X, que ele criou aqui, a variável X. Depois ele faz... cria uma referência pra X, com base talvez nesse X, não sei. E depois printa isso. Aí a dúvida é, tipo... Esses daqui, eles... Quando ele nasce aqui, ele já morre direto ou não? O que que acontece, tipo... Porque, tipo, a gente tá... Quando você joga fora os valores, eu acho que ele dropa a estrutura. Tipo, eu não tenho certeza. Porque você tá guardando ela aqui, um pedaço, então... Não sei. Então, a gente tem que definir no final o que vai printar. Isso. Tipo, aí a gente coloca aqui. Ah, vai printar. Tipo... 24. Você acha que... 24... Não, Tá. tem dois números ali. Ó, tem o 2 aqui... O X é 2 aqui. E o X é 4 aqui, teoricamente. Então tem que ter 2 e 4, mas, tipo, se ele vai printar ou não o D, é uma questão. Tipo, porque a gente não sabe se isso aqui vai dropar ou não. E esse aqui acho que ele colocou a referência porque, tipo, como você mantém a referência, talvez ele viva mais. Mas, enfim, alguém tem alguma ideia? E só mais uma coisa, no final você pode também dizer que não vai compilar. Ah, alguém acha que o programa não compila? Por algum motivo? Eu não lembro de ter visto essa sintaxe ref no livro. Tem esse ref. Ele é similar ao outro, mas eu não sei exatamente. Eu não sei exatamente qual é a diferença, mas ele tem alguns lugares que não dá pra você usar o E. Aí você tem que usar esse ref. Alguém acha que o programa, tipo... Bom, o Google já deu a resposta aqui. Qual é a resposta que ele falou? Encontrou na web, não foi? Alguém acha que o programa, tipo, vai ter algum comportamento indefinido, assim? Tipo, ele vai rodar, só que ninguém... Tipo, em tempo de compilação você não sabe o que vai acontecer. Não? Alguém quer chutar o que vai acontecer? Tira um pouquinho do zoom pra ele. Ah, foi mal. Eu dei um zoom muito forte. Pera aí. Calma aí que... Acho que agora tem tudo. Ó, que tipo, aqui o D é 1, e aqui o D é 3, aqui o X é 2 e aqui o X é 4. Aí a dúvida vai printar tipo 1, 2, 3, 4. Tipo, porque aqui vai fazer o drop ou não, aqui faz o drop ou não. Alguém tem alguma sugestão? Qual é que é do self-zero? O self-zero é porque essa estrutura aqui tá guardando no 0 o 8. Ah, tá. Quando for dropado, ele printa esse número. Então, no caso aqui seria 1, aqui no caso seria 3. Eu acho que ele vai. Fala aí, Davis. 2, 4, 1, 3? Pera, seria tipo... Você acha que ele vai primeiro printar o X? Ah, desculpa, o 2. Então, mas aí tem que ver se ele tem um drop antes depois do print. Então vão ser dois números. Ó, são 4 números. É 1, 2, 3 e 4. Só precisa saber a ordem deles. Eu acho que vai ser 2, 2, 4. 2, 2? Como que vai printar 2 duas vezes? Eu acho que tem um drop ali antes do. É que o drop ele faz em cima do D, não em cima do X. E não tem nenhum D que tem 2.
talvez seria primeiro 1, 2, 3, 4. Perder o AT&T fora. Aí depois 2. Ó, esse primeiro, depois 2, porque ele vai... Mas acho que por ter uma referência, né? Aí ele mantém uma referência aqui, então talvez o D não seja dropado. É, será que você referência o struct inteiro nessa questão? Eu acho que ele mantém pra inteira. Porque não faz sentido você dar drop em algo se você tem ainda referência para o valor dentro. É, tem que ser executivo. Tem que poder dropar tudo. Então, Mas você acha que no primeiro ele faz drop parcial? Faz drop só do... eu acho que ele faz o drop desse aqui. É que tem uma sacanagem com isso aqui também. Então. Porque se ele tá estruturando, ele nem vai chamar o drop da estrutura inteira. Né? Ele vai chamar drop só da estrutura. O Matheus tá comentando que você tá desestruturando, mas não vai chamar o drop. Então, esse é o ponto. Oi? Né? Acho que essa é a grande sacada, né? Se ele vai chamar o drop quando ele desestrutura ou não. Acho que vai ser 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos tentar? Nunca é o que a gente parece. O que a gente acha que é. Tá. Não é 1, 2, 3, 4. Então, ó. Tipo, aqui. Porque assim, acho que não seria o 3, 4 no final, porque ele mantém a referência pro X. Então ele não pode destruir tudo isso aqui. Então acho que seria talvez 1, 2, 4, 3. Botaria isso. Vamos tentar esse então. Aí. Boa, galera. Tipo, ó. Ele até explica aqui, né? Tá. Primeiro let binding, a gente estrutura o S no campo X e o ponto ponto representa o resto do S. Então aqui, tipo, pegamos o valor de X e joga fora o resto. Aí, tipo, então o resto do S é dropado imediatamente, porque não tem mais um dono. Não tem owner, nenhum owner dele. Então é tipo 1 e 2, certo? Fez sentido? Tipo, primeiro dropa ele, porque assim, ó, se ele tivesse um D aqui, aí ele não ia dropar o D. Então tipo, como ele não vai usar o D, o D tem o drop implementado, ele vai chamar o 1 primeiro, depois ele chama o 2 que ele criou a variável aqui. Aí beleza, o segundo, ele pega o borrow, então ele faz uma referência para X do tipo S. Então o valor S inteiro continua em escopo enquanto o X tiver uma referência. Então tipo, o X está olhando para dentro da struct. Vou até dar um zoom aqui, que acho que esse pá não tá dando pra ler. Então o S inteiro fica em escopo até que o X, a referência do X morra. Aí fica 1, 2, 4, 3. Senão ia virar thinking pointer, né? Exatamente. Tipo, o problema de você dropar esse antes é que você tem uma referência pra algo dentro daqui. É que também daria... daria pra dropar, na verdade, né? Mas aí a referência vai apontar pra nada. O negócio Ele só pega o X. Acho que é sacanagem do compilador mesmo. Mas o X tá apontando pro struct inteiro, né? Eu acho que ele tá fazendo tipo S.x, sabe? Ele não quis destruir o struct, ele deixou ele apontando rapidinho lá. Claro. Pera aí. Pode ser. Isso mesmo. Então, só que ele não pode destruir o resto do struct. Por que não poderia? O valor quisesse interpretar diferente. Eu acho que poderia. Se o compilador puder que Acho que é uma diferente, escolha de beleza. implementação. Eu acho que poderia porque é safe. Seria safe. Mas tem uma implementação. Seria safe. Não é um problema, ser diferente. Pode ser diferente, Podia. É só uma regra boba. Beleza, então? Uma outra dúvida Falei. interessante aqui. Quando você desestrutura uma struct, o destrutor do S, que esse S no caso não tem drop, né? O X não tem drop. O S. O S não tem drop. Se ele Isso. tivesse, ele seria chamado? Não. Porque você não destruiu a struct. Vamos testar. Vou abrir aqui rapidão. Ele tem um botão aqui? Boa. Pô, mas aí fica fácil. Só clicar o run. Aí tem que colocar um drop pro S. Tá, vamos lá. Vamos printar o X então. Porque daí fica interessante.
Aí, tipo... Porque, teoricamente, aqui, por exemplo, a gente tá pegando X, certo? Então, se dropar o X, é meio bizarro, né? Porque ele meio que tá... Tipo, ele dropa o S inteiro e, mesmo assim, ele tem um valor do X. Tipo, não sei se fez sentido. Não, sim, Não, não, valor realmente, não, eu o concordo, valor não não, faria é sentido diferente. nenhum você Ó, chamar drop uma coisa muito estruturada. Aham. Põe só um identificador ali pra gente saber que Ah, chama do sim. S. Nosso drop. Ah, Porque você estaria tipo, utilizando um campo e o drop já foi dropado. tá, vamos testar aqui. Tá, compilou. Quem acha que... Tipo, ó, aqui fazia assim, né? Era 1, depois 2. E aqui era... Isso. Porque ele primeiro printa... enfim, primeiro aqui ele printa o drop do D, depois printa esse, e aí aqui ele printa primeiro esse, para depois fazer o drop do S, porque tem uma referência para algo de dentro. Quem acha que nesse aqui vai chamar o drop do S? Eu acho que não. Não vai chamar o drop back. Eu acho que não, porque ainda existe, tipo, Tem um sim. ele dropa o resto. Oi? Tem um sim. Tem o quê? Um sim? Tá, quem acha que... Qual que é a outra opção? Eu já esqueci qual que eu falei. Quem acha que vai chamar o drop? Tá, vamos ver então aqui. Chamou os dois. Que isso? Pera, ó, calma aí que ficou muito confuso. Deixa eu pôr um print ln aqui. Não, não é aqui. Ó, então ele printou primeiro o nosso drop. Então ele dropou o S. Aqui ele dropou o S. Ele não dropou só o resto do S. Explicar ali? Ele dropou o S antes do D. O que que foi? Ah, entendi outra coisa. Não, ele dropou o S antes do D, né? E aí depois aqui ele vai dropar no final mesmo. Tava certo, então. Agora tem uma explicação pra ele, tá? Cara, na minha cabeça fez sentido, mas... Ele tá acordando mais do que isso. Copiando X, tipo, porque o X é número e aí implementa copy? Tipo, alguma coisa do tipo? Mas, tipo, na prática está destruindo o S, né? Então ele tem que garantir que os invariantes de S estão sendo estabelecidos, né? Tem que chamar o drop dele. Aí você pega os campos. E se X não fosse copyable? Oi? Aí você pega o estado dos campos e depois você instala o drop. Isso, a ordem costuma ter um struct campo, na ordem tem primeiro struct e depois os campos. Porque você não pode chamar o drop da struct com os campos lá. Então, primeiro que é nosso drop, depois o trade. Então tem que destruir S para depois destruir D. Porque S tem que ter D. Só que nesse caso o X não seria destruído, mas o D sim. Isso, você tá no mesmo esquema do anterior. Você não está usando o D, então ele dropa. Você foi 4 nosso drop 3. Isso, porque primeiro vai pintar. Porque primeiro ele pinta 4, porque pelo que a gente viu no desenvolvimento do Keys, esse segundo S isso é dropado no final. Deixa eu fazer uma parada aqui pra facilitar um pouco aqui. Sabe, o S do segundo LED só é dropado no final. Pode ter. Então primeiro você pinta 4, com Oi? os Keys. Você vai primeiro É, tipo, aqui acho que dá pra... Que os campos sejam vários ainda, e depois você vai dropando tudo. Mas ele pode dropar tudo inteiro. Então aqui, ó, ele vai primeiro printar tipo, destrói o S, drop. Aí ele faz printa o... 2. É que na verdade ele faz drop S, depois drop D, aí é o 2 aqui, né, que é o X, que é 2. E aí, aí aqui ele faz de novo, dropa a estrutura, né? O drop é depois do print. Pera. Drop é S. Ah, tá. É primeiro... Tá, então é print o X, que é 4. E aí depois ele faz o... que é esse aqui, né?
Aí ele drop S e depois o drop D, né? Porque ele primeiro destrói o maior pra destruir o menor. Tá. Caramba, que louco. Eu acho que é estranho. Porque se tiver alguma coisa apontando pro D, o S for liberado. Então, eu acho que se o X não fosse copy, talvez não dê certo. Tipo, é que acho que a gente tá acabando o tempo aqui, mas... Se colocasse talvez outro tipo aqui... Sei lá, um... String é copyable? Acho que não, né? Deixa eu ver se funciona isso. Ah, vai falhar aqui, né? Dá pra fazer... Aqui. Eu prefiro assim, sei lá. Ok, pera. S does not implement... Nossa, calma aí que... Pera aí que tá... Data moved here. Aí, ó, é o copy. É, porque tipo, aqui ele só consegue destruir o S nesse lugar porque o 2 era copyable. Então ele consegue copiar pra cá e aí dropa um S com um 2 aqui. Então ele vai ter tipo um 2 daqui que é dropado e um 2 novo aqui, que é copiado. No caso, como a string não é copyable, ele não consegue dropar essa estrutura aqui. Porque, tipo, tem alguma coisa apontando pra dentro. Não sei se fez sentido o que eu falei. Sim, eu sei, provavelmente o que você consegue fazer é, tipo, se uma expressão for para copy, você meio que não consegue extrair o valor dela, porque no drop vai acontecer algo que você quer ir com aquele valor sobre dele. Sim, sim. Ah, então não pode fazer destructor em destruct que tem coisas que implementam copy? Não, você não pode destruir uma struct que implementa drop. Ah, tá bom. Faz sentido. Você pode, desde que os campos sejam... Copyable. Isso. Se colocar o clone ali funciona. Se colocar... Como? Colocar um clone. Aonde? Depois que tu switch a conexão. Você acha? Ah, não, aí vai funcionar. Não vai funcionar porque ele, tipo, é o mesmo valor. Tipo, se adicionar um clone aqui não adianta porque... Se você fizer no let Oi? F, ele fizer o bind do D e não do X, eu acho que confio. Aonde? Desculpa, eu não entendi. No let F ali, aí botar um D aí, não um X. Ah, tá, aqui. D? É. E aí, tipo, sei lá, printo D. É. Aí o S, o outro é dropado. Ah, tá. Deu ruim porque... Vou pôr em todo lugar. Sei lá. Acho que nem precisava ali. Eita. Ah, D.0, né, nessa questão? falta fazer o derive. Tá, não pode. Ah não, derive copy. Derive copy. Também? Isso aí tem que ter copy. Não ficar mesmo problema. Caramba, agora eu já tô muito confuso. Ah, aí ó, o que ele falou. Não, tipo, não pode ter Não, pera. Calma, agora eu... Acho que eu não entendi nada, na verdade. Ah não, aí é outro problema. Não, aí é outro problema. É porque o D tem um destrutor também. Tá, Bom, acho que já deu, né? A gente não entendeu nada. Acho que o exemplo original mostra que funciona. Porque o D não é copy, né? Aham. E no exemplo original, Ele é copy. você copia só o campo que é copy. que é Isso. X, e o D que não é copy é dropado, já tudo bem. Isso. Então você já provou que... Beleza? Ficamos mais confusos? Então, eu acho que funcionou. Acho que funcionou o Rush Quiz.